Você continua ouvindo O Processo, de Franz Kafka. Capítulo 9. Tinham encarregado K de mostrar alguns monumentos artísticos a um importante amigo comercial do banco, um italiano, que ia pela primeira vez visitar aquela cidade. Tratava-se de uma missão que certamente, em outra ocasião, K teria considerado honrosa, mas que agora acolheu de má vontade, porque somente à custa de grandes esforços conseguia manter ainda seu prestígio no banco. Cada hora que passava fora de seu escritório o enchia de preocupação. Já não podia aproveitar tão bem como antes as horas de trabalho. Ficava muito tempo guardando as indispensáveis aparências para dar a impressão de que realmente estava trabalhando. Mas por isso mesmo, tanto maiores eram seus cuidados quando não se achava em seu escritório. Então acreditava ver como o vice-diretor do banco, que nunca deixara de estar por perto, se chegava até o escritório de K, sentava-se em sua escrivaninha e examinava seus papéis. Como recebia e fazia seus clientes com os quais K, desde anos atrás, mantinha relações quase de amizade pessoal. E até lhe parecia que o vice-diretor descobria no trabalho de K erros que este julgava ver ameaçadores por todas as partes que ele já não era capaz de evitar. Quando, fazendo o mesmo objeto de uma distinção, o enviavam a cumprir alguma diligência em nome do banco ou empreender alguma pequena viagem. Nos últimos tempos, de maneira puramente casual, tinham ocorrido com frequência tais encargos. Não deixava a impressão de que se pretendia afastá-lo de seu escritório para investigar e examinar seu trabalho, ou pelo menos para demonstrar-lhe que se podia prescindir dele com facilidade. Podia ter se subtraído sem encontrar grandes dificuldades ao dever de cumprir tais missões, mas não se tinha atrevido a fazê-lo, pois por escassos fundamentos que tivessem seus temores, recusar esses encargos significaria confessar seu desassossego. Por esse motivo aceitava-os aparentando indiferença, e até chegou a ocultar, por ter de fazer uma viagem de 2 dias a negócios, um sério resfriado que o combalia. Assim evitava o risco de que o substituíssem, sendo em conta o tempo chuvoso do outono que reinava exatamente nesta época. Quando voltou dessa viagem com uma terrível dor de cabeça, foi-lhe comunicado que tinha sido designado para acompanhar no dia seguinte ao amigo comercial italiano. Desta vez, a tentação de negar-se a aceitar essa tarefa foi muito grande, especialmente porque o que tinha que fazer não se relacionava diretamente com o trabalho bancário. Sem dúvida alguma, o cumprimento de um dever de caráter social para com aquele senhor italiano era muito importante. Apenas não para K, que bem sabia que unicamente poderia manter-se em sua posição em razão de seu êxito profissional, de modo que nada lhe serviria. Em todo caso, conseguir, ainda que ele não o esperasse, encher de admiração aquele italiano com seus conhecimentos de arte. Não queria que o tirassem do trabalho de seu escritório, nem mesmo por um dia, temendo não poder depois tornar a ele esse temor. Esse temor era, como ele mesmo o reconhecia, inteiramente exagerado, mas nem por isso deixava de oprimi-lo. Neste caso, evidentemente, seria impossível inventar uma desculpa aceitável. É certo que os conhecimentos de K sobre o idioma italiano não eram muito amplos, mas de todos os modos suficientes. Mas o decisivo era o fato de que K, em outra época, se tinha interessado pela história da arte, circunstância que, de modo extremamente exagerado, era conhecida no banco. E, além disso, o fato de que, durante um tempo, K, ainda que apenas por motivos de negócios, tinha sido membro da Sociedade de Conservação dos Monumentos Artísticos da cidade. Pois bem, segundo se tinha podido estabelecer por rumores,
Aquele italiano era aficionado à arte, de modo que era muito natural que se escolhesse a K para acompanhá-lo. Era uma manhã chuvosa e desanimadora. K, cheio de irritação, pensando no dia que o esperava, tinha chegado ao escritório às 7 para ter tempo de realizar ao menos algum trabalho antes que o visitante se apresentasse no banco. Sentia-se muito cansado porque havia passado metade da noite estudando uma gramática italiana para estar preparado. A janela na qual nos últimos tempos costumava sentar-se, com demasiada frequência, atraiu mais do que sua escrivaninha. Mas dessa vez resistiu à tentação. Sentou-se para trabalhar. Infelizmente, exatamente nesse momento, entrou a ordenança para anunciar-lhe que o senhor diretor o tinha mandado para ver se o senhor procurador tinha chegado. Visto que realmente ali estava, o senhor diretor recebê-lo-ia, muito contente, em seu escritório, onde já se encontrava também o senhor chegado da Itália. Vou logo, disse K. Depois colocou no bolso um pequeno dicionário, tomou um álbum que continha fotografias de aspectos dignos de serem vistos, que ele tinha preparado para mostrar ao estrangeiro. E, passando através do escritório do vice-diretor, dirigiu-se ao do diretor. Estava contente por ter chegado tão cedo ao banco e poder pôr-se tão cedo à disposição do diretor, coisa que, sem dúvida, ninguém realmente teria esperado. Certamente que o escritório do vice-diretor estava ainda tão deserto como em meio da noite. Provavelmente a ordenança também teria ido comunicar-lhe que o diretor e o senhor italiano o esperavam, mas naturalmente não havia encontrado ninguém. Quando K entrou na grande sala, puseram-se de pé em seguida os dois senhores, abandonando as profundas poltronas. O diretor, que sorria com cordialidade, visivelmente contente pela chegada rápida de K, fez em seguida as apresentações. O italiano agitou vivamente a mão de K e, sorrindo, falou de alguém que se erguia com a madrugada. K não entendeu muito bem a quem queria referir-se. Além do mais, o italiano tinha empregado uma palavra muito estranha, cujo sentido K adivinhou somente depois de um instante. K respondeu com algumas frases formais que o italiano aceitou em meio de sorrisos, enquanto se retorcia com mão nervosa ou espessos bigodes de um cinzento azulado. Esse bigode evidentemente estava perfumado. Quase que se sentia alguém tentando aproximar-se para cheirá-lo. Quando todos voltaram a sentar-se e se iniciou uma conversação preliminar, K percebeu com grande apreensão que somente entendia algumas partes do discurso do italiano. Quando esse falava muito lentamente, podia compreendê-lo quase completamente, mas isso era verdadeiramente excepcional, pois na maioria das vezes as palavras lhe fluíam da boca com rapidez, enquanto não cessava de agitar a cabeça, como se sentisse prazer em seus desbordantes discursos. Quando falava assim, dava regularmente em expressar-se em algum dialeto que para cá já nada tinha de italiano, mas que o diretor não só compreendia, como também falava, que certamente cá podia ter previsto, pois aquele estrangeiro provinha do sul da Itália, onde o diretor tinha vivido alguns anos. Em todo caso, K percebeu que a possibilidade de entender-se com aquele estrangeiro se via em grande parte reduzida. Além do mais, o francês daquele homem era ainda mais difícil de entender que seu italiano. E a barba e os bigodes ocultavam os movimentos dos lábios que, se fosse possível vê-los, teriam auxiliado talvez a compreender o que o italiano dizia. K previa muitos incidentes desagradáveis. Pelo momento, renunciou a esforçar-se por entender o italiano. Achando-se presente o diretor, que o compreendia com tanta facilidade, teriam sido desnecessários seus esforços. Ele limitou-se a observar com certo fastídio a atitude descansada do estrangeiro, profundamente instalado na poltrona.
que a cada instante puxava para baixo a jaquetinha curta e apertada. Uma vez, erguendo os braços, fazendo gestos com as mãos em movimento, procurou ilustrar algo que K não pôde compreender, embora o outro, inclinando para diante, não deixava de fazer eloquentes gestos. Por fim, K, que unicamente seguia com o olhar os gestos que acompanhavam aqui e ali a conversação, sentiu que o invadiu o cansaço de antes, de modo que veio a surpreender-se uma vez, com grande espanto, que em meio de sua distração estava já a ponto de erguer-se, voltar-se e sair dali, coisa que felizmente percebeu a tempo. Por fim, o italiano olhou seu relógio, se pôs em pé de um salto. Depois de despedir-se do diretor, aproximou tanto de K que este teve que fazer retroceder um pouco a poltrona para poder mover-se. O diretor, que sem dúvida viu refletido nos olhos de K o apuro em que se encontrava para compreender aquele italiano dialetal, misturou-se à conversação e o fez de modo tão inteligente e delicado que, parecendo que acrescentava apenas umas poucas recomendações, sem importância, na realidade explicava a K brevemente tudo o que dizia o italiano, qual além disso não cessava de falar e de cortar-lhe a palavra. Desse modo chegou K a inteirar-se de que o cliente tinha que se ocupar ainda de alguns negócios imediatamente, e que em geral dispunha de muito pouco tempo. Além disso, como não queria de modo algum correr com pressa para ver todas as coisas dignas de curiosidade da cidade, preferia, certa e unicamente, se K estivesse de acordo, porque em última instância deixava a K que decidisse, visitar apenas a catedral para poder apreciar todos seus pormenores. Felicitava-se extraordinariamente por poder realizar essa visita em companhia de um homem tão instruído e amável, com o que naturalmente se referia a K, a quem nesse momento não lhe preocupava outra coisa senão deixar de ouvir as palavras do italiano para poder colher de passagem as do diretor. De modo que de K estivesse de acordo com isso, rogava-lhe que dentro de 2 horas, isto é, por volta das 10, se encontrasse na catedral. Ele esperava poder chegar exatamente a essa hora. K respondeu-lhe com algumas palavras atinentes ao caso, e então o italiano deu a mão primeiro ao diretor, depois a K, por fim, outra vez ao diretor. Depois se foi, seguido pelos 2 homens até a porta. Mas no caminho aquele italiano não deixava de falar um momento, voltando-se a meio para seus acompanhantes. K permaneceu ainda um instante a sós com o diretor, que esse dia parecia sentir-se particularmente atormentado pelo seu mal. Pelo visto, julgou que devia desculpar-se de algum modo perante K, pois lhe disse, achavam-se nesse momento muito próximos um do outro em uma atitude de mútua confiança, que primeiro tivera a intenção de servir ele mesmo de guia ao italiano, mas que depois, sem dar nenhum outro motivo, resolvera que era melhor designar a K para cumprir essa missão. Também lhe disse que, se ao princípio não compreendia logo a esse italiano, nem por isso devia perturbar-se, pois logo chegaria a entendê-lo. E mesmo no caso em que não chegasse a entendê-lo muito bem, isso não era tampouco muito grave, porque ao italiano não lhe importava ser compreendido. Além do mais, K falava um italiano notavelmente correto, de modo que, com toda a segurança, sairia magnificamente da empreitada. Depois K se despediu do diretor. Passou o tempo que ainda lhe restava livre em procurar no dicionário e em anotações certos vocábulos de escasso uso que lhe seria necessário utilizar para explicar os pormenores da catedral. Tratava-se de um trabalho extremamente fatigante, pois não cessavam de chegar ordenanças que lhe levavam ao correio, empregados que queriam consultá-lo sobre diferentes assuntos e que, vendo K ocupado, permaneciam de pé junto à porta, sem, porém, ir-se antes de que K lhes tivesse respondido. O vice-diretor não deixou passar essa ocasião de incomodar a K. Entrava a cada instante no escritório deste,
Tomava-lhe o dicionário das mãos e o folheava. Pelo visto, sem nenhum objetivo. Também algum cliente se manifestava na penumbra da antessala. Quando se abria a porta e se inclinavam hesitando, evidentemente queria chamar sobre si a atenção de K, mas não estavam certos de ser vistos por ele. Toda essa gente se movia ao redor de seu centro, enquanto ele anotava as palavras que necessitaria. Procurava-as depois no dicionário, escrevia-as depois sobre uma folha de papel, exercitava-se em sua pronúncia e procurava, por fim, aprendê-las de memória. Sua excelente memória de outro tempo parecia agora tê-lo abandonado por completo. Tão encolerizado estava contra aquele italiano que lhe ocasionava aqueles esforços que deixou o dicionário e o cobriu com um montão de papéis, enquanto nutria a firme resolução de não mais se preparar. Mas, ao fim de um instante, compreendendo que não poderia passear daqui para lá como um mudo com aquele italiano frente às obras de arte da catedral, voltou a apanhar o dicionário com grande fúria. Exatamente por volta das 9h30, quando já se dispunha de ir, chamou por telefone Lene, que lhe desejou um bom dia e lhe perguntou como se achava. K agradeceu-lhe apressadamente sua atenção e fez-lhe notar que nesse momento lhe era impossível entreter-se conversando pelo telefone, porque tinha que ir à catedral. Ah, a catedral? Perguntou Lene. Sim, pois, a catedral. Mas por que a catedral? Voltou a perguntar-lhe. K procurou explicar-lhe brevemente, mas apenas começara a fazê-lo quando Lene disse subitamente: Acossam-te. K não tolerou esse sentimento de compaixão que não tinha pedido nem esperado, de modo que se despediu de Lene com 2 breves palavras. Mas, ao pendurar o receptor em seu lugar, não pôde evitar que se lhe escapasse dizer, meio para si mesmo, meio para a jovem, que se encontrava à distância e que já não o ouvia. Sim, acossam-me. Com tudo isso já se tinha feito algo tarde. Até corria o risco de não chegar pontualmente ao encontro. K tomou um automóvel. No último instante tinha-se ainda lembrado do álbum que pela manhã cedo não tivera ocasião de entregar ao estrangeiro e que por isso agora levava consigo. Mantinha-o sobre os joelhos, com os 2 dedos, tamborilou inquieto sobre ele durante toda a viagem. A chuva cedera um pouco, mas o tempo conservava-se úmido, frio e escuro. Bem pouco seria o que se poderia ver na catedral, mas sem dúvida ali, por estar durante um bom tempo de pé sobre esses ladrilhos frios, o resfriado de K se agravaria e muito. A praça da catedral estava inteiramente deserta. K recordou que já na época em que ele era menino, tinha-lhe chamado a atenção o fato de que nas casas que davam para essa severa praça, sempre quase todas as cortinas das janelas estavam baixas. Com o tempo que reinava esse dia, isso era, por certo, mais compreensível que naquela época. Também o interior da catedral parecia deserto. Naturalmente, ninguém se lembraria nesse momento do tempo que fazia. K percorreu as 2 naves laterais e apenas encontrou na catedral uma anciã, com a cabeça coberta por um lenço, de joelhos diante da imagem da Virgem, a qual contemplava fixamente. Um pouco mais adiante viu o sacristão que, cocheando, desapareceu através de uma porta aberta na parede. K chegara pontualmente ao encontro. No exato momento de entrar na catedral, tinham soado as 10h, mas o italiano ainda não tinha chegado. K voltou então à entrada principal, permaneceu ali algum tempo de pé, indeciso, depois, sob a chuva, percorreu ao redor da catedral para comprovar se o italiano porventura não o estivesse esperando em alguma entrada lateral da igreja. Mas tampouco o encontrou ali. Não se teria enganado o diretor com respeito à hora do encontro? Por quê? Como se podia compreender exatamente o que aquele homem dizia? De todos os modos, K devia esperá-lo pelo menos durante meia hora. Como se achava cansado, quis sentar-se.
Por isso voltou ao interior da catedral. Sobre um degrau encontrou um farrapo estendido à guisa de tapete, que Cá afastou com a ponta do pé até um banco próximo. Depois se envolveu melhor no abrigo, ergueu a gola e sentou-se. Para distrair-se, abriu o álbum e o folheou um pouco. Mas logo teve que renunciar a isso, pois reinava ali tal obscuridade que, quando dirigiu o olhar à nave lateral mais próxima, apenas podia distinguir nela algum pormenor. À distância resplandecia no altar-mor um grande triângulo de círios acesos. Cá não poderia afirmar com certeza se já antes o tinha visto. Talvez acabassem de acendê-los nesse momento. Os sacristãos são sigilosos, como sua profissão exige, mas se percebe o que fazem. Quando Cá se voltou casualmente para trás, viu a pouca distância dele outro círio, igualmente aceso, posto em uma coluna alta e poderosa. Por formosa que fosse essa luz, era de todos os modos inteiramente insuficiente para iluminar as imagens dos altares laterais. Aquela luz antes aumentava as trevas. Ao não vir o italiano agira tão razoável como descortesmente, pois um efeito ali não se podia ver nada. Teria-se de se contentar em contemplar, centímetro a centímetro, alguns quadros à luz da lanterna elétrica de bolso de Cá. Por comprovar que era o que se podia esperar de tal procedimento, Cá se dirigiu a uma capela lateral próxima, subiu pelos degraus que o separavam de uma baixa balaustrada de mármore e, inclinando-se para diante sobre ela, iluminou com sua lanterna o quadro do altar. A luz trêmula, que se mantinha permanentemente acesa no altar, impediu uma visão clara. A primeira coisa que Cá viu, e em parte adivinhou, foi um alto cavaleiro de armadura, representado no extremo do quadro. Estava de pé apoiado sobre sua espada, que tinha cravado diante de si no solo. Apenas se viam nele erguer-se alguns talos de mato aqui e ali. O cavalo parecia observar atentamente alguma cena que se desenrolava em frente a dele. Era assombroso que se mantivesse ali de pé e não se aproximasse do espectador. Talvez estivesse destinado a montar guarda ali. Cá, que há muito tempo não via quadros, ficou contemplando bastante tempo o cavaleiro. Embora tendo de piscar continuamente, porque a trêmula luz verde do círio era ali intolerável. Quando finalmente dirigiu a luz de sua lanterna à parte restante do quadro, comprovou que se tratava de um enterro de Jesus Cristo, realizado segundo a clássica concepção. Além do mais, tratava-se de um quadro feito recentemente. Guardou a lanterna no bolso e tornou então ao seu lugar. Provavelmente já era inútil continuar esperando ali ao italiano. Porém, fora certamente chovia a cântaros, e além disso no interior da igreja não fazia tanto frio como Cá esperava. Por isso resolveu permanecer por um momento ali. Próximo do lugar onde se encontrava, erguia-se o grande púlpito sobre cuja pequena cúpula se viam inclinadas duas cruzes de ouro nuas que se cruzavam nas extremidades anteriores. A parte exterior do parapeito e a escada que chegava desde o pé da coluna que sustentava o púlpito estavam lavradas. Representava o trabalho do artista, verde folhagem da qual se aferravam anjinhos, ora alegres, ora tranquilos. Cá aproximou-se do púlpito para examiná-lo por todos os seus lados. O lavrado da pedra era extremamente cuidadoso. Os profundos espaços escuros que ficavam entre a folhagem apareciam como incrustados. Cá introduziu a mão em uma daquelas cavidades e apalpou com cuidado a pedra. Até esse momento, não tinha percebido a existência daquele púlpito. De súbito, ao voltar casualmente a cabeça, percebeu atrás da primeira fila de bancos um sacristão que, vestido com um longo hábito negro e cheio de pregas, achava-se de pé, segurando na mão esquerda uma tabaqueira de rapé e olhando fixamente a Cá. Que deseja, pois, este homem?
pensou K. Ser-lhe-ei suspeito? Quererá uma propina? Mas quando o sacristão percebeu que K observava, erguendo a mão direita, que entre os 2 dedos tinha ainda segura uma pitada de rapé, apontou para uma indeterminada direção. Sua atitude era quase incompreensível. K esperou ainda um instante, mas o sacristão não deixava de assinalar algo com a mão, coisa que acentuou com um movimento de afirmação que fez com a cabeça. Que está, pois, querendo? Perguntou-se K, em voz baixa. Por que não se atrevia a chamá-lo nesse lugar tão silencioso? Depois tirou do bolso a carteira e aproximou-se do banco mais próximo para aproximar-se daquele homem. Mas esse, rechaçando-o em seguida com um movimento da mão, encolheu os ombros e andou coxeando. O passo daquele homem, em seu apressado coxear, era exatamente igual ao que K, quando o menino, fazia para imitar o movimento do galopar de um cavalo. É um velho pueril, pensou K. Seu entendimento apenas chegara para cumprir o serviço da igreja, e como se detém quando eu me detenho, e como me espreita quando eu continuo a minha marcha. Sorrindo, K seguiu o ancião através de toda a nave lateral. Quase chegou ao pé do altar-mor. Enquanto isso, aquele homem não cessava de apontar algo. Porém, K, deliberadamente, não se voltou sequer uma só vez, pois pensava que talvez aquele sinal não tinha outra finalidade, senão afastá-lo das pegadas do ancião. Por fim, desistiu verdadeiramente de segui-lo. Não queria atemorizá-lo mais, porque, no caso em que aquele italiano ainda chegasse, não convinha que o sacristão estivesse assustado. Quando tornou a entrar na nave central, em busca do lugar que antes ocupara e onde deixara o álbum, percebeu que junto a uma coluna que limitava quase com os bancos do coro do altar, se erguia a um lado um púlpito muito simples de pedra pálida e desnuda. Era aquele púlpito tão pequeno que desde longe bem podia parecer um nicho vazio, destinado à estátua de algum santo. Evidentemente, o pregador não podia afastar-se um só passo do parapeito daquele púlpito. Além disso, a cúpula era exatamente baixa, sem nenhum adorno, de tal modo que se elevava sobre o púlpito que um homem de estatura média não poderia manter-se ali erguido, mas deveria inclinar-se para diante sobre o parapeito, mantendo a cabeça fora do púlpito. Toda aquela disposição parecia ideada para atormentar o pregador. Era absolutamente incompreensível que necessidade se podia ter daquele púlpito quando se dispunha de outro grande e artisticamente ornado. Certamente K não teria percebido a presença desse pequeno púlpito se não tivesse visto lá em cima uma velinha acesa, como se costuma preparar antes de se realizar um sermão. Será que verdadeiramente iria pronunciar-se agora um sermão nessa igreja vazia? K contemplou a escadinha que, pegada à coluna, conduzia até o púlpito e comprovou que era tão estreita que, sem dúvida, não estava construída para uso dos homens, mas unicamente para servir de adorno à coluna. Mas debaixo do púlpito, e K não pôde senão sorrir, surpreendido, estavam realmente o sacerdote que, com a mão posta na varandinha da escada, dispunha-se a subir enquanto dirigia um olhar a K. Depois fez com a cabeça um leve gesto de assentimento e K se benzeu e se inclinou em seguida, coisa que devia já ter feito antes. O sacerdote tomou alento e depois subiu ao púlpito com passos miúdos e rápidos. Será que realmente haveria um sermão? Porventura aquele sacristão não estava tão inteiramente destituído de juízo quando, sem dúvida, havia apontado K ao pregador, o que, por certo, se fazia absolutamente necessário naquela igreja deserta? Além disso, havia também em alguma parte da catedral, frente à imagem da Virgem, uma anciã que, indubitavelmente, ouviria também o sermão. Mas se na verdade se ia pregar, por que o órgão não o anunciava? O órgão, porém, permanecia silencioso nas alturas, resplandecia até muito debilmente em meio das trevas. K pensou se não seria melhor ir-se
apressadamente nesse momento, porque se não o fazia, então depois não teria nenhuma possibilidade de ir-se, enquanto durante o sermão, e perderia muito tempo, que bem poderia empregar no trabalho do escritório. Já fazia tempo que estava dispensado de continuar esperando aquele italiano. Olhou seu relógio e comprovou que já eram 11 horas. Mas será que realmente se poderia pregar ali? Poderia a pessoa de cá representar os fiéis? E se ele não fora mais do que um estrangeiro que somente se propunha visitar a igreja pelos seus monumentos artísticos? E no fundo não era outra coisa. Sim, verdadeiramente era insensato pensar que fosse pregar ali, agora, às 11 horas da manhã, em um dia de trabalho e com esse tempo infernal. O sacerdote, porque, sem dúvida, era um sacerdote, aquele jovem de rosto sombrio e liso, evidentemente subia ao púlpito para apagar a vela que com certeza tinha sido acesa por acaso. Contudo, não aconteceu assim. O religioso examinou a vela e, em vez de apagá-la, avivou ainda um pouco mais sua luz. Depois voltou-se lentamente para o parapeito, ao qual se aferrou com ambas as mãos. Assim permaneceu de pé bastante tempo, olhando em torno sem mover a cabeça. Cá retrocedera um bom trecho e ficara apoiado com os cotovelos em um dos bancos da primeira fila. Os olhos revelaram-lhe incertamente, em algum lugar, sem que pudesse determiná-lo com precisão, a presença do sacristão que, tranquilo e com as espáduas encurvadas, se tinha ficado acocorado como quem tivesse dado por findo o seu trabalho. E que silêncio reinava nesse momento na catedral. Mas era preciso que cá o perturbasse. Não tinha intenção de permanecer ali. Se o dever do sacerdote era pregar a uma determinada hora, sem atender a tais circunstâncias, bem podia cumpri-lo sem que fosse necessária a presença de cá, porque, mesmo esta, certamente não poderia estimular grande coisa o zelo do religioso. De maneira que cá se aproximou lentamente até o corredor, nas pontas dos pés, para ganhar logo o corredor central, pelo qual se pôs a andar sem ser molestado por ninguém. Apenas que seus passos mais leves soavam naquele piso de pedra e repercutiam nas abóbadas, mesmo debilmente, sem interrupção, de acordo com uma lei progressiva de ressonâncias múltiplas. Cá sentia-se, num tanto, desamparado, ao ver-se talvez observado pelo sacerdote. Percorrendo aquele corredor que se abria entre bancos vazios, e até as gigantescas dimensões da catedral lhe pareciam chegar ao limite do que um ser humano pode suportar. Quando chegou ao assento que tinha ocupado antes, apanhou sem se deter o álbum que estava sobre o banco. Prosseguiu seu caminho. Quase já tinha abandonado a zona dos bancos e aproximava-se do espaço livre que havia entre eles e a saída quando ouviu pela primeira vez a voz do sacerdote. Era uma voz poderosa, cultivada. E como penetrava o âmbito da catedral, preparado para acolhê-la, mas o sacerdote não se dirigia aos fiéis. Não havia dúvida possível, não havia nenhuma escapatória. O sacerdote exclamou: Joseph K. K deteve-se secamente e cravou os olhos no solo. No momento estava ainda em liberdade. Podia ainda continuar avançando e ir-se por algumas daquelas 3 portinhas escuras de madeira que não estavam distante dele. Ainda podia fazer como se não tendo entendido, ou então que, tendo entendido, não se preocupava de modo algum por isso. Mas se voltava, estava apanhado, porque isso teria significado confessar que compreendera bem, que sabia que era realmente a ele a quem se tinha chamado e que estava disposto a obedecer. Se o sacerdote tivesse tornado a chamá-lo cá, teria partido sem demora, mas, como tudo permanecia silencioso, cá, enquanto esperava, voltou um pouquinho a cabeça porque sentia desejos de ver o que era que estava fazendo neste momento o sacerdote. Este continuava de pé, com ar sossegado, no púlpito, mas bem se via que tinha notado o movimento da cabeça de cá, dirigida para ele. Aquilo
teria sido simplesmente um jogo de esconder infantil se K não se voltasse agora inteiramente para o religioso. Assim o fez, e então o sacerdote lhe indicou com o dedo que se aproximasse mais. Visto que tudo podia acontecer abertamente, K se precipitou, fê-lo além disso por curiosidade e para abreviar aquela cena. Com longos e apressados passos para o púlpito, deteve-se diante dos primeiros bancos, mas ao eclesiástico pareceu-lhe que a distância era ainda demasiado grande, pois, estendendo a mão, apontou com o dedo indicador, voltando quase perpendicularmente para baixo, um lugar em frente ao público. K obedeceu. Desse lugar tinha que manter a cabeça muito jogada para trás para ver o eclesiástico. Tu és Joseph K., disse o sacerdote, erguendo a mão do parapeito do púlpito e fazendo com ela um impreciso movimento. Sim, confirmou K., pensando quão abertamente pronunciava antes seu nome, que desde algum tempo atrás lhe parecia uma carga. Agora conheciam seu nome pessoas com as quais se encontrava pela primeira vez. E quão belo era antes apresentar-se primeiro e apenas depois estabelecer relações. Estás acusado, declarou o sacerdote com voz excessivamente baixa. Sim, disse K. Assim me notificaram. Então és aquele que eu procuro, declarou o sacerdote. Eu sou o capelão do cárcere. Ah, exclamou K. Fiz com que viesses aqui, disse o religioso, para falar contigo. Não sabia, declarou K. Vim para mostrar ao italiano a catedral. Deixa de lado essas coisas acessórias, aconselhou o sacerdote. Que levas na mão? É um livro de orações? Não, retrucou K. É um álbum que contém fotografias dessa cidade. Deixa-o, disse o sacerdote. K o atirou tão vivamente que o livro se abriu e ficaram soltas algumas páginas ao arrastar-se pelo solo. Sabes que o teu processo caminha mal? Perguntou o sacerdote. Também me parecia assim, disse K. Não me descuidei de nenhum esforço, mas até agora não consegui nenhum resultado satisfatório. É certo que ainda não tenho redigido o primeiro escrito. Como supões que terminará o teu processo? Perguntou o religioso. Antes eu acreditava que terminaria bem, respondeu K. Mas agora duvido muito. A dizer a verdade, não sei como terminará. Sabes tu? Não, replicou o sacerdote. Mas temo que termine mal. És considerado culpado. Provavelmente seu processo não saia da esfera dos tribunais inferiores. Ao menos pelo momento considera-se provada a tua culpa. Mas não sou culpado, replicou K. Trata-se de um engano. Como poderia ser culpado um ser humano? Todos somos aqui homens, tanto uns como os outros. É certo, disse o sacerdote, mas precisamente assim é como costumam falar os culpados. Também tu estás prevenido contra mim? Perguntou K. Não, nenhuma prevenção tenho contra ti, respondeu o religioso. Agradeço-te, disse K, porque todos os outros que intervêm no processo estão prevenidos contra mim e até fazem participar de seu prejuízo àqueles que não intervêm no inquérito. Minha situação torna-se cada vez mais difícil. Interpretas mal os fatos, declarou o sacerdote. O juízo definitivo não se produz de chofre, mas o inquérito vai conduzindo paulatinamente à sentença. É mesmo, disse K, baixando a cabeça. Qual será o próximo passo que darás em tua causa? Perguntou o sacerdote. Procurarei ainda encontrar alguma ajuda, disse K, erguendo a cabeça para ver como o sacerdote julgava a sua intenção. Restam-me ainda algumas possibilidades que ainda não aproveitei. Procuras demais o auxílio alheio, retrucou o sacerdote, refutando, e especialmente o das mulheres. Não percebes que ali não acharás uma ajuda verdadeira? Em muitas coisas, e até frequentemente, poderia dar-te razão, mas nem sempre, disse K. As mulheres possuem um grande poder.
Se eu conseguisse fazer com que algumas mulheres que eu conheço se unissem para trabalhar pela minha causa, teria de conseguir êxito, especialmente tratando-se desta justiça que está constituída quase exclusivamente por mulherengos. Mostre-se à distância a um juiz de instrução uma mulher, saltará por cima da mesa do acusado com a intenção de alcançá-la. O sacerdote inclinara a cabeça sobre o parapeito do púlpito, cuja cúpula parecia que somente nesse momento tinha começado a oprimi-lo. Que tempo estaria fazendo fora? Já não era um dia cinzento, mas noite profunda. Nenhum dos cristais pintados das grandes janelas iluminava sequer com uma réstia de luz as escuras paredes. E exatamente nesse momento começou o sacristão a apagar, uma depois da outra, todas as velas do altar-mor. Estás aborrecido comigo? Perguntou Cal ao eclesiástico. Mas talvez tu mesmo não saibas a que espécie de justiça serves. Ká não recebeu nenhuma resposta. Não te falo senão de minhas experiências pessoais, acrescentou Ká. Mas acima o sacerdote continuou guardando silêncio. Não queria te ofender, declarou Ká. Mas então soou agudo o grito do eclesiástico, inclinado para baixo. Será que não és capaz de enxergar a 2 passos de distância? Havia gritado evidentemente colérico, mas ao mesmo tempo com o grito que lança aquele que vê alguém, cai e porque ele mesmo assusta, e refletidamente e sem querer, grita. Ambos ficaram muito tempo calados. O certo era que o sacerdote, em meio da obscuridade que reinava abaixo, não podia ver bem a Ká, enquanto que esse podia contemplar claramente o sacerdote à luz da vela. Por que não descia esse eclesiástico? Não subir ao púlpito para pronunciar um sermão, mas apenas para comunicar a Ká algumas coisas que, bem consideradas, provavelmente antes o prejudicassem do que fossem proveitosas. Contudo, parecia indubitável a Ká a boa intenção do clérigo. Não tinha por impossível que, quando o sacerdote descesse do púlpito, fizesse causa comum com ele. Tampouco era impossível que lhe desse algum conselho aceitável e decisivo, que, por exemplo, lhe mostrasse não como influir no curso do processo, senão o que seria preciso fazer para fugir a ele, para enganá-lo em seus contornos, como teria que fazer para viver fora do processo. Tinha de existir também essa possibilidade na qual Ká estivera meditando muito nesses últimos tempos. Mas no caso de que existisse tal possibilidade, iria o sacerdote revelar se ele lhe pedia, mesmo quando fosse membro da justiça? Forçando a sua natureza doce, havia chegado até a gritar com Ká. Não queres descer? Perguntou Ká. Não tens de pronunciar sermão. Vem comigo aqui embaixo. Agora sim, posso descer, explicou o sacerdote, que talvez se arrependia de seus gritos. Enquanto retirava a lâmpada do gancho, disse: primeiro tinha de falar contigo à distância. De outro modo, me deixo influenciar demasiado facilmente, me esqueço de minhas funções. Ká esperava-o ao pé da escadinha. Ao descer, o sacerdote estendeu-lhe a mão desde um dos degraus. Dispões de um pouco de tempo para atender? Dispões de um pouco de tempo para atender-me? Perguntou Ká. De todo o que necessites. Respondeu o sacerdote enquanto estendia a Ká a lâmpadazinha para que este a levasse. Mesmo achando-se tão perto de Ká, o sacerdote, como comprovou Ká, continuava a manter o seu ar solene. És muito amável comigo, observou Ká, enquanto andavam um junto ao outro por uma das naves laterais cheias de trevas. É uma exceção entre todos os membros da justiça. Tenho maior confiança em ti que em nenhum outro deles, e te afirmo que eu conheço já há muitos. Contigo posso falar abertamente. Não te enganes, preveniu o sacerdote. Em que haveria de enganar-me?
perguntou K. Ao julgar a justiça, te enganas, disse o religioso. Nas palavras de instrução, a lei existe uma história referente a esse engano. Diante da lei está postado um guarda. Até ele se chega um homem do campo que lhe pede que o deixe entrar na lei. Mas o sentinela lhe diz que nesse momento não é permitido entrar. O homem reflete e depois pergunta se mais tarde lhe será permitido entrar. É possível, diz o guarda, mas agora não. A grande porta que dá para a lei está aberta de par em par como sempre, e o guarda se põe de lado. Então o homem, inclinando-se para diante, olha para o interior através da porta. Quando o guarda percebe isso, desata a rir e diz: se tanto te atrai entrar, procura fazê-lo, não obstante a minha proibição. Mas guarda bem isto. Eu sou poderoso e, contudo, não sou mais do que o guarda mais inferior. Em cada uma das salas existem outros sentinelas, um mais poderoso do que o outro. Eu não posso suportar já sequer o olhar do terceiro. O camponês não esperara tais dificuldades. Parece-lhe que a lei tem de ser acessível sempre a todos, mas agora que examina com maior atenção ao guarda, envolto em seu abrigo de peles, que tem grande nariz pontiagudo e barba longa, delgada e negra, à moda dos tártaros, decide que é melhor esperar até que lhe deem permissão para entrar. O guarda dá-lhe então um escabelo e o faz sentar-se a um lado, frente à porta. Ali passa o homem sentado dias e anos. Faz infinitas tentativas para entrar na lei e cansa o sentinela com suas súplicas. O sentinela, às vezes, o submete a pequenos interrogatórios. Pergunta-lhe por sua pátria, por muitas outras coisas, mas no fundo não lhe interessam especialmente as respostas. Pergunta como o faria um grande senhor, e sempre termina por manifestar-lhe que ainda não pode entrar. O homem que, para realizar aquela viagem, teve de se abastecer de muitas coisas, emprega tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Este aceita tudo, mas diz: aceito para que não julgues que te descuidaste de alguma coisa. Durante muitos anos, aquele homem não afasta os seus olhos do sentinela. Esquece-se dos outros sentinelas e chega a parecer-lhe que este primeiro é o único obstáculo que lhe impede entrar na lei. Nos primeiros anos, maldiz a gritos sua funesta sorte, mas depois, quando se torna velho, limita-se a grunhir entre dentes. E como nos longos anos que passou estudando ao sentinela, que chega a conhecer também as pulgas de seu abrigo de pele, tornado outra vez à infância, roga até a essas pulgas para que auxiliem a quebrar a resistência do guarda. Por fim, vê que a luz que seus olhos percebem é mais fraca e não consegue distinguir se realmente se fez noite ao redor dele ou se simplesmente são os olhos que o enganam. Mas agora, em meio às trevas, percebe um raio de luz inextinguível através da porta. Resta-lhe pouca luz. Resta-lhe pouca vida. Antes de morrer, concentram-se em sua mente todas as lembranças e pensamentos daquele tempo, em uma pergunta que até esse momento não tinha ainda formulado ao sentinela. Como seu corpo já rígido não se pode mover, faz um sinal ao guarda para que se aproxime. Este precisa inclinar-se profundamente, pois a diferença de dimensões entre um e o outro chegou a fazer-se muito grande em virtude do empequenecimento do homem. Que é que o ainda queres saber? Perguntou o sentinela. És incontestável. Dize-me, diz o homem. Se todos desejam entrar na lei, como se explica que em tantos anos ninguém, além de mim, tenha pretendido fazê-lo? O guarda percebe que o homem está já às portas da morte, de modo que, para alcançar o seu ouvido moribundo, ruge sobre ele. Ninguém senão tu podia entrar aqui, pois essa entrada estava destinada apenas a ti. Agora,
Eu me vou e a fecho. Quer dizer então que o guarda enganou o homem, disse K imediatamente, pois tinha seguido a história profundamente interessado. Não te apresses, retrucou o eclesiástico. Não aceite opiniões alheias sem exame. Contei-te a história conforme o texto original. Nenhum engano existe nele. Contudo, existe aqui um engano, disse K. E tinhas inteira razão ao princípio quando me falaste dele. O guarda apenas comunica ao homem aquilo que poderia salvá-lo no momento em que já não pode servir-lhe. Mas é porque antes o homem não lhe tinha feito essa pergunta, replicou o sacerdote. Pensa ainda que não era mais que um sentinela, como tal cumpriu seu dever. Por que acreditas que cumpriu seu dever? Perguntou K. Na verdade, não o cumpriu de modo algum. Seu dever consistia, talvez, em impedir que entrasse na lei todo estranho, mas devia ter permitido a entrada desse homem para o qual estava destinada. Não te atens suficientemente ao texto, de modo que mudas a história, disse o eclesiástico. O relato contém duas explicações importantes do guarda a respeito da entrada da lei. Uma ao princípio e a outra ao final. Com efeito, em uma passagem se diz que nesse momento não se pode fraquear-lhe a entrada, e em outro, essa entrada estava destinada apenas para ti. Se entre estas duas indicações houvesse alguma contradição, então terias razão, e com efeito o guarda teria enganado o homem. Mas não existe aqui a menor contradição, pelo contrário, a primeira indicação até está assinalando já a segunda. Quase se poderia afirmar que o sentinela vai além de seu dever ao anunciar-lhe, de certo modo ao homem, uma futura possibilidade de entrar na lei. Parece que naquele momento seu dever consistia apenas em impedir que o homem entrasse e, talvez com razão, muitos comentadores do texto se admiram de que o guarda tenha dado tais indicações, porque verdadeiramente parecia amar o estrito cumprimento de suas funções e realizar seu dever com todo rigor e exatidão. Durante muitos anos não abandonou seu posto. Fecha a porta apenas no último momento. Tem aguda consciência da importância de seu serviço, pois diz: sou poderoso. Contudo, respeita seus superiores, pois afirma: não sou senão o guarda mais inferior. Não é charlatão, pois durante tantos anos unicamente formula, como afirma o texto, algumas perguntas cujas respostas não lhe interessam especialmente. Não é venal porque, ao admitir um presente, diz: aceite-o, para que não julgues que tenhas descurado algo. Com respeito ao cumprimento de seu dever, não se deixa comover nem se irrita, já que no texto se lê que o homem fadiga ao sentinela com suas súplicas. Por fim, seu exterior revela antes uma natureza pedante, como o indicam o grande nariz pontiagudo e a delgada barba longa negra à moda dos tártaros. Acreditas que possa haver um guarda mais zeloso do cumprimento de seu dever? Além disso, o sentinela tem outros rasgos muito favoráveis para aqueles que pretendem entrar na lei e que explicam, em última instância, o fato de que, subtraindo-se um tanto aos seus deveres, tivesse podido dar ao homem aquelas indicações sobre uma futura possibilidade de entrar. Porque, com efeito, não é possível negar que é um pouco ingênuo e, de acordo com isso, também um pouco petulante. Se bem que suas manifestações a respeito de seu poder e do poder dos outros guardas, dos quais chega a confessar que para ele seu olhar é insuportável, digo que se bem todas essas declarações possam ser corretas em si mesma, a maneira como expressa tais como mostra, porém que a ingenuidade e a arrogância perturbam seu modo de ver. A esse respeito dizem os comentadores: a compreensão correta de algo e a apreciação falsa do mesmo não são coisas que se excluem inteiramente. Em todo caso, é mistério admitir que essa ingenuidade e petulância, por mais insignificante que sejam talvez ao seu manifestar, debilitam de certo modo a vigilância da entrada. São, na verdade, falhas do caráter do guarda. Além disso, acontece que, por sua natureza, parece inclinar-se a
amabilidade. Nem sempre sua atitude é estritamente oficial. Já no primeiro momento, faz brincadeiras quando, apesar da proibição expressa de entrar, convida o homem, não obstante, a fazê-lo. Depois, em vez de afastá-lo, lhe dá, como se afirma no texto, um escabelo e o faz sentar diante da porta. A paciência com que suporta as súplicas do homem durante tantos anos, os pequenos interrogatórios, a admissão de obséquios, a bondade com que admite que em sua presença o homem maldiga em voz alta sua sorte funesta, sendo certo que é o próprio guarda quem personifica ali essa sorte. Tudo isso permite inferir que se trata de um guarda que abriga sentimentos de piedade. Nem todos os sentimentos teriam agido como esse, nem todos os sentinelas teriam agido como esse. E por fim, a um sinal do homem, vai e se inclina profundamente sobre este para responder à sua última pergunta. Impaciência apenas a tem muito fraca, mas considera que o guarda conhece bem que já tudo vai terminar. Naquelas palavras, és incontestável. Muitos glosadores vão a este respeito mais longe ao interpretar as palavras. És incontestável, pois afirmam que elas expressam uma espécie de admiração amistosa, não isenta de todo, por certo, de alguma condescendência. Em todo caso, já vês que a figura do guarda se apresenta com contornos bem mais distintos do que tu pensavas. Conheces a história melhor do que eu e há mais tempo, disse K. Ambos permaneceram calados um instante. Depois K perguntou. De modo que acreditas que o homem não foi enganado? Não interpretes mal o que te disse, advertiu o sacerdote. Limitei-me a comunicar-te as opiniões que existem a esse respeito. Não tens que te preocupares demais pelas opiniões alheias. O texto é imutável e mesmo pode ser que essas opiniões não exprimam senão desespero. Até existem algumas opiniões segundo as quais o enganado é precisamente o guarda. É uma presunção que vai demasiado longe. Em que se pode fundamentar? Fundamenta-se, retrucou o eclesiástico, na ingenuidade do guarda. Afirmam que este não conhece o interior da lei, mas apenas o caminho que conduz até sua entrada e que ele tem de percorrer incessantemente. Sustenta-se que a representação que ele se faz do interior da lei é infantil, e mesmo se afirma que ao infundir temor ao homem, ele mesmo teme. Sim, até se afirma que teme mais do que o homem, pois esse outra coisa se não deseja, se não entrar, embora já saiba que os guardas do interior da lei são espantosos. Em troca, o sentinela não pode entrar, ao menos nada no texto permite supor outra coisa. É certo que outros são de opiniões que o guarda já esteve no interior porque alguma vez foi contratado para servir à lei, coisa que somente podia ter acontecido no interior. Contudo, outros objetam a isso que bem podia ter sido simplesmente chamado do interior e contratado como guarda, que, a menos é lícito afirmar com segurança, que nunca pôde ter penetrado muito profundamente no interior, posto que já à vista do terceiro guarda, que lhe era insuportável. Além disso, é preciso ter em consideração que o texto não nos informa de que durante tantos anos, afora a observação que faz sobre os guardas, o sentinela da porta refira coisa alguma do interior. Talvez porque ele estivesse proibido, mas o caso tampouco fala de tal proibição. Tudo isso permite concluir que esse guarda nada sabe sobre o aspecto e a significação do interior da lei, e que a esse respeito está enganado. Mas ainda com relação ao homem do campo estaria enganado, porque, sendo inferior a este homem, não o sabe. Por muitas coisas que, sem dúvida, recordará se vê o guarda, trata o homem como um inferior, mas, segundo essas opiniões, também surge claramente a história que o guarda é efetivamente inferior ao homem. Antes de tudo, o homem livre é superior àquele que está preso a alguma coisa. Pois bem, o homem é realmente livre, pode ir onde lhe agrade, pois apenas a entrada na lei lhe está
proibida. Isso por uma só pessoa, pelo guarda. Se fica sentado no escabelo em frente à porta e passa ali toda a sua longa vida, o faz pela livre decisão de sua vontade, já que a história não fala de nenhuma violência que o obrigue a fazê-lo. O guarda, pelo contrário, está atado ao seu posto em virtude de seu emprego. Não tem direito a ausentar-se dali, nem, segundo todas as aparências, entrar tampouco no interior da lei, mesmo quando o deseja. É certo que, além do mais, está ao serviço da lei, mas a serve apenas guardando essa entrada, quer dizer, guardando-a unicamente desse homem para quem está destinada exclusivamente. De modo que também por este motivo vem a estar subordinado ao homem. É necessário admitir que durante os anos que o homem passou até alcançar a idade viril, o guarda desempenhou de certo modo uma função inútil, posto que no texto se diz que o que chega é um homem, isto é, alguém que já atingiu a idade viril, razão pela qual o guarda, antes de cumprir a função para a qual verdadeiramente tinha sido destinado, teve de esperar tanto tempo quanto aquele homem quis, já que este chegou até a entrada da lei pela sua própria vontade. E até o fim do serviço do guarda está determinado pelo fim da vida do homem, quer dizer, então que aquele permanece subordinado a este até o final. E a este propósito não deixa de se assinalar o fato de que o guarda parece não se aperceber tudo isso. Nisso não vêm os intérpretes. Nada surpreendente, pois, a seu juízo, o sentinela sofre um engano ainda maior que se refere às suas próprias funções. Ao final da história, e falando da entrada, diz: agora vou-me e a fecho. Mas acontece que ao princípio desse o texto que a porta da lei está de par em par aberta, como sempre, quer dizer que sempre está aberta, e sempre significa com independência da duração da vida do homem, para quem está destinada, de maneira que o guarda não poderia fechá-la. Neste ponto existem opiniões diferentes sobre se o guarda, ao anunciar que vai fechar a porta, apenas pretendeu dar uma resposta qualquer ou exagerar a importância de seus deveres, ou despertar no homem um último remorso ou uma dor póstuma. Mas são muitos os que estão de acordo em que na realidade não pode fechar a porta. E até creem que, pelo menos ao final, seu saber é inferior ao do homem, já que esse percebe o raio de luz que brilha através da entrada da lei, enquanto que o guarda, que como tal permanece de costas à entrada e que nada diz a este respeito, não parece ter notado que se tenha produzido mudança alguma. Pois está bem fundamentado, disse K, que tinha repetido para si a mesma voz alguma passagem da explicação do Eclesiástico. São opiniões bem fundadas, e eu também acredito agora que o guarda estava em engano. Mas nem por isso me afasto de minha primeira opinião, pois ambas coincidem parcialmente. Com efeito, não importa que o guarda veja claro ou esteja enganado. Eu disse que o homem havia sido enganado. Se o guarda vê claro, esta afirmação não é tão certa. Mas se o guarda está enganado, por força que o seu engano tem de recair sobre o homem. É certo que o guarda não é, em tal caso, nenhum impostor, mas sim tão ingênuo que teria que ser afastado imediatamente do serviço. Bem podes notar que o engano em que o guarda se encontra não o prejudica em nada a ele mesmo, mas sim prejudica enormemente ao homem. Aqui tocas a opinião oposta, declarou o sacerdote. Com efeito, muitos sustentam que, a dizer a verdade, a história não dá a ninguém o direito de julgar ao guarda. Qualquer que seja o modo sob o qual se manifeste a nós, é, apesar de tudo, um servidor da lei que, por fim, pertence à lei, o que coloca acima de qualquer juízo humano. Tampouco é permitido crer que o guarda seja inferior ao homem, em razão de seu ministério, embora este se reduza apenas a guardar a porta. É incomparavelmente superior a qualquer que viva livremente no mundo. O homem apenas chega à lei em um determinado momento, mas o guarda já está ali. Foi empregado para servir a lei. Duvidar de sua dignidade seria duvidar da própria lei.
De modo algum partilho dessa opinião, declarou K, meneando a cabeça, pois a aceitá-la é preciso admitir também que tudo o que diz o guarda é verdadeiro, o que, porém, não é possível, como tu mesmo o expuseste tão minuciosamente. Não, disse o eclesiástico. Não é preciso considerar verdadeiro tudo o que diz. É preciso considerá-lo apenas necessário. Sombria opinião é essa, disse K. Desse modo se faz participar a mentira na ordem do mundo. K disse isso para terminar, mas não era esse seu juízo definitivo. Sentia-se demasiado cansado para poder considerar todas as consequências derivadas daquela história. Além disso, tudo aquilo levava por sendas do pensamento com os quais não estava familiarizado. Levava-o a coisas irreais, mais apropriadas para serem discutidas pelos funcionários da justiça do que por ele. Aquela singela história tinha se feito desproporcionalmente enorme. K desejava sacudi-la de cima de si. O eclesiástico, que nesse momento mostrou um sentimento de grande delicadeza, permitiu que assim o fizesse, pois aceitou sem dizer palavra a observação de K, embora por certo de modo algum concordasse com suas próprias opiniões. Ambos os homens continuaram passeando calados um bom tempo. K mantinha-se muito próximo do sacerdote sem saber em que lugar verdadeiramente se achava. A lâmpada que segurava na mão tinha apagado há muito tempo. Uma vez brilhou diante dele um reflexo prateado de estátua de um santo, que em seguida tornou a sumir-se nas trevas. Para não continuar dependendo inteiramente do sacerdote, K lhe perguntou: não estamos agora próximos da entrada principal? Não, disse o sacerdote, estamos muito distantes dela. Já queres ir? Embora K não tivesse pensado nesse momento em fazê-lo, respondeu logo: certamente, tenho de me ir. Sou procurador de um banco. Esperam por mim. Apenas vim aqui para mostrar a catedral a um amigo comerciante estrangeiro. Pois bem, disse o sacerdote, estendendo a mão a K. Vai-te. Mas não posso orientar-me na obscuridade, disse K. Chega-te até a parede que está à esquerda, indicou o sacerdote. Segue depois ao longo dessa parede sem afastar-te dela e encontrarás a saída. O eclesiástico apenas se tinha separado de K um par de passos quando esse exclamou em voz alta: Espera, por favor. Espero, disse o eclesiástico. Não queres mais nada de mim? Perguntou K. Não, declarou o eclesiástico. Fosse tão amável comigo, disse K. Explicaste-me tudo, mas agora me abandonas como se nada te importasse. Mas tem de te ir, disse o eclesiástico. É certo, disse K. Mas compreendas tu primeiro quem sou, declarou o eclesiástico. És o capelão do cárcere, disse K, aproximando-se do eclesiástico. Não era tão urgente a necessidade de voltar ao banco como tinha dito. Ainda podia ficar aqui algum tempo. Pertenço, portanto, à justiça, declarou o sacerdote. Por que havia de querer, então, algo de ti? A justiça nada quer de ti. Acolhe-te quando vens e te deixa ir quando partes.